Fala, Gabriel. Boa noite, cara. Tudo bem? Como é que tá? Fala, Deola. Tudo bem? Opa, Boa noite. boa noite, beleza? Como é que tá? Tudo bem contigo? Muito prazer. Seja bem-vindo aí na nossa live. Valeu. Uma... Espero que seja uma live muito sadia, falar de bastante futebol, bastante história, bastante resenha, quarentena, goleiro Já peço, e de antemão, já peço desculpa pro pessoal que vai ouvir aí, porque eu não tenho muito papo na língua, não, viu? não tem problema, é. Aqui é um papo descontraído, resenha. Isso aí. Bom, vou me apresentar. Depois passo a bola para ti. Meu nome é Luiz Alberto, tá? Sou um dos sócios de uma academia de goleiros aqui em Porto Alegre, onde tem o Bruno Graça, que eu citei para ti na conversa, é um dos sócios também, goleiro aí do CSA. Trabalho na área há 12 anos como treinador de goleiro e tô nessa quarentena, tô tentando trazer para os alunos e para o pessoal em geral um pouco mais de informação sobre os goleiros, tá? Onde eles não, às vezes não tem uma, uma, uma informação, tá? Então, conforme os contatos aí que a gente tem no futebol, a gente vai trazendo aí pro pessoal, goleiros, treinadores de goleiros. E hoje eu tenho a honra de te receber aqui no Instagram da academia, um goleiro de porte nacional, time grande. E desde já agradeço muito a tua disponibilidade de aceitar o convite, tá? Muito obrigado e o espaço é todo teu. Valeu. Eu que agradeço aí o convite de realmente. Eu até na live que eu fiz lá com o Fernandinho, no, no Papo de Goleiro lá, eu falei que hoje, com a internet, né, com todo esse desenvolvimento, surgiram bastante academias de goleiros, surgiram bastante canais para o goleiro, e isso tem nos ajudado, nós goleiros profissionais também tem nos ajudado, Sim, porque antes tínhamos muita crítica em cima da gente, era muito fácil você analisar um desempenho de um goleiro, era falhou ou não falhou, né? com Então, certeza. as pessoas não tinham o domínio e falavam muita coisa e a gente não tinha canal também para poder nos defender e tudo mais. Hoje a gente tem um canal para defender Com certeza. e além de tudo, hoje em dia a criancinha, né, a criança de 5 6 7 8 anos, ela quer ser goleiro. Né? Ela já tem Sim, a vontade de querer ser goleiro. Então, isso, a questão da internet tem ajudado muito nesse segmento e hoje a gente está muito forte. Né? Então, tem a classe dos goleiros hoje realmente ganhou bastante notoriedade por conta disso. com certeza. Às vezes eu escuto, o goleiro falhou. E eu, tá, mas me diz por que que ele falhou. Me dá É muito simples, argumentos. né? É muito simples É, falar que falhou, é muito simples. me dá argumentos. Eu vou debater, eu posso falar, falhou, mas eu acho isso, isso e isso, entendeu? Eu vou falar, eu acho que não falhou. Muitas vezes eu sou criticado porque acontece um lance que o goleiro podia pegar, mas não é uma falha, entendeu? Não, exato. Isso, eu acredito que a maioria dos goleiros tem uma autocrítica muito forte em cima, coisas que jogadores de linha talvez não tenham. Tá? Sim, Então a com gente tem uma certeza. autocrítica muito forte. Então, assim, existem lances que não são falhas nossas, não são falhas. Mas Sim, a gente sabe que poderia defender pela nossa sim, qualidade, se a gente. E isso já vem, a cabeça nossa já vai trabalhando. Se eu tivesse posicionado um pouquinho para o lado, se eu tivesse com feito isso, se eu certeza. tivesse feito aquilo, talvez eu poderia ter evitado o gol. Mas a culpa não Sim, foi minha. Existiu várias outras circunstâncias para que acontecesse aquele gol. Né? Então, muitas vezes, não é com nem certeza. falha, é um lance defensável. Realmente, era uma bola defensável. Porém, não foi falha. Ou não foi erro, talvez. Né? Então, eu acho que Sim, sim, esses canais que estão entrando agora, começou-se esse debate, eu acho que está ajudando muito a nossa classe, né? com certeza. E é muito válido, né? E o pessoal, assim, leigo, às vezes ele não sabe diferenciar.
Ah, foi frango. Ah, o goleiro tomou um frango. Não sabe diferenciar um erro que pode ser um erro técnico de um frango, sabe? Então, até a imprensa, cara. A imprensa fica Rapaz, martelando na cabeça do goleiro. só tem cobra aqui assistindo, hein? Rogerião assistindo, seu Austrália assistindo, rapaz. Um abraço para a Austrália, um abraço para o Rogério aí. Rapaz do céu. Coisa linda. Responsa tá alta aqui, eu não posso cornetar os meus treinadores, não. Então eu vou te explicar como é que vai ser a nossa resenha. Existe a pergunta do pessoal que está acompanhando a live e as minhas perguntas que eu fiz caso não aconteça a live, tá? Então eu vou seguindo aqui o meu cronograma que eu tenho. Eu dei uma boa pincelada assim na tua carreira, nos clubes que tu jogou e tal. Tem umas histórias engraçadas que eu quero perguntar. Mas vamos lá, primeira pergunta. Deu aula, por que goleiro, cara? Cara, essa é uma pergunta que acho que é uma das poucas perguntas que talvez eu não tenha uma resposta. Eu acho que tudo que você perguntar para mim eu vou saber responder. Essa daí, vamos voltar lá para trás, quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, eu era fixo de futsal. Com 7 anos de idade não dá para dizer que você jogava de alguma coisa. Com certeza. Era brincadeira. Então, assim, com certeza. Tal. E aí ia começar os treinos na minha cidade. Minha cidade é muito pequena, é no Paraná. Matão, né? Céu Azul no Paraná. Ah. E aí ia começar, e aí teve um festival, que era um domingo, ia ter jogos. E aí meu time jogou, eu perdi, acho que eu não me engano, não lembro se eu perdi, não sei, eu sei que meu time saiu, e aí eu, como era fominha, o outro time ia entrar e não tinha goleiro, e eu fui no gol. Aí eu tomei gol de tudo quanto é jeito, tomei gol debaixo das pernas, gol de tudo quanto é jeito. E aí no dia seguinte eu apareci ia começar os treinos, apareci de luva, de calça, apareci com todos os aperteiros de goleiro, virei goleiro. Então, assim, é algo que não tem resposta, assim. Hoje eu pergunto para meus pais o que aconteceu, assim, a gente não tem uma resposta. Foi realmente o destino, acho que Deus já tinha preparado esse caminho aí para mim e a gente segue até hoje. E eu falo assim, coisa boa. Se eu não fosse goleiro, talvez eu seria goleiro. Coisa muito show, muito show. Um abraço aí pro Rafael Córdova, treinador de goleiro da Seleção Brasileira de Futebol 7, ex-goleiro, já deve ter jogado contra ele. Show, Rafa. Aí. Não é fácil trabalhar com o Guga, não, viu? O Guga foi nosso entrevistado aqui. Tinha uma resenha muito show aqui. Vamos lá. Já surgiu uma pergunta. Mikael, ele treina aqui conosco na academia, tá? Sempre participa das lives aí, fez uma boa pergunta. O que você acha que o mercado está procurando? Tamanho ou técnica, na sua opinião? Cara, assim, é muito complexo. Eu acho que isso é muito dinâmico, inclusive, muda muito rápido. Eu acredito que hoje, nos dias de hoje, eu talvez não seria goleiro. Eu tenho 1,86 m, 87, né? Então sou considerado baixo para os padrões do futebol. E na época eu já era, no Palmeiras eu era o mais baixo do Palmeiras, né? E só que eu tinha que compensar isso com muita agilidade. Então hoje me tornei um goleiro extremamente ágil, né? Tive que me adaptar a isso, tive que ser assim porque para compensar a estatura. E eu acho que, é o que sempre falavam para mim, e eu concordo, é mais fácil você fazer uma pessoa alta virar goleiro do que você fazer uma pessoa baixa crescer. Sim. Né? Então, realmente nesse ponto, as pessoas maiores têm mais vantagem. Mas não existe uma regra. Eu acho que se você tem qualidade, com certeza, baixo, você vai ter seu espaço. Porque... às vezes um goleiro muito alto ele tem algumas dificuldades que um goleiro mais baixo ele não tem, entendeu? Então cada tamanho ele vai ter um certo problema, né? Então se você conseguir se adaptar às suas limitações, eu acho que você vai ter espaço. É lógico que o mais baixo vai ter mais dificuldades. Claro. Eu cito os clubes aqui de Porto Alegre, né, de onde a academia é situada, o Inter e o Grêmio. Eles têm esse padrão. 1,87, se eu não me engano, já com 15, 14 anos. O Lomba é praticamente do meia altura, um pouquinho mais alto que eu, o Lomba. É que no profissional não entra essa regra. Entra só na categoria de base, né? Isso é regra deles, não entra.
entendeu? Esse menino, ele tem 11 ou 12 anos e ele foi dispensado pela altura do Inter. Só que, cara, Entendi. ele é fantástico no gol. Mas Técnica, mas aí você vai explosão, ter. Aí, por isso que eu falo, vai ser um pouco mais difícil, mas aí você vai ter a opção, a oportunidade de ir para clubes menores e aí com fazer jogos certeza. contra. E aí fazer jogos É, contra. E aí vai despertar o interesse, né? Então, assim, é o que eu se falo. você tem qualidade, se você tem qualidade, a sua altura não vai ser empecilho. Não Com vai ser certeza. empecilho. Agora, é lógico se você. É lógico que você já. A pessoa ela já tem uma muleta dentro dela. Pô, não fui jogador porque eu era Sim. baixo. Então, assim, se você Uhum. carregar essa desculpa, cara, você não vai ser nunca Tu um tem que tornar jogador com bom. motivação. Agora, se você usar isso a seu favor e falar, pô, os caras estão batendo em mim e estão falando que eu não vou ser, mas eu vou provar para cada um. Não para tocar na Sim. cara, para mostrar para você mesmo que eu Claro. realmente eu vou ser. Então, eu Eu, acho que isso é um baita potencial. Dentro de você, é um motivacional dentro de você para te fazer você se superar a cada dia. sim. Aqui na academia aparece muito caso parecido a esse. Porque os clubes aqui do interior não tem, às vezes, um treinador de goleiro, um ambiente assim de trabalho mais que um clube grande tem, entendeu? Na categoria de base. As coisas aqui são um pouquinho mais difíceis. E aí eles procuram a academia para fazer esse complemento. E o que eu falo para eles? Cara, o futebol não é a dupla Grenal. Claro que a dupla Grenal é importante, é clube, é É o visibilidade. que vende, né? Mas, cara, é o que vende. Mas o leque de times que tem no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, então nem se fala, né? É time atrás de time. E times bons que têm estrutura, e times pequenos que eu tô dizendo, né? Então, não pode se apavorar porque foi dispensado do Inter ou do Grêmio. Tem outras opções, tem outras possibilidades que tu vai fazer tua carreira tão bom quanto. Quando eu comecei lá em 98, que eu estava no Atlético Sorocaba, eu não tinha treinador de goleiro. Eu tinha treinador de goleiro no profissional, mas eu era infantil. Então eu Sim, treinava 1, 2 vezes por semana, às vezes com um treinador de goleiro profissional. E nos outros casos era nós mesmos, a gente tinha que ser sim, autodidata. Então, assim, eu fiquei 2 anos no Atlético Sorocaba treinando. Aí depois teve um tempo que eu acabei indo pro profissional, eu treinava então todos os dias com o treinador de goleiro, mas assim, não show. era o quarto, quinto goleiro, então não treinava direito. E depois, quando eu fui pro Palmeiras, também não tinha treinador de goleiro, porque em 2000 não tinha essa questão de treinador de goleiro direto. Então a Sim. gente, a gente treinava com o Carlão Pracidelli 2 vezes por Pô, semana. A gente treinava só 2 vezes por semana, era terça e quinta os treinos com o sim, Carlão, das 2 às 4, que às 4 começava o profissional, e a gente treinava de manhã o juvenil. E o juvenil era nós que nos dávamos treino. sim. O Palmeiras só foi ter treinador de goleiro para a categoria de base em 2002. Puxa, Então a gente ficou 2 anos sem treinador. Então, assim, sim, é mais uma coisa. Quando você. As adversidades que te formam, né? Que te claro, formam com vencedor. certeza, Então, quanto mais com adversidade certeza. que você tem, se você Mais conseguir trazer essa motivação. adversidade para você, é aonde você. Eu acredito muito que é onde você tira força, porque o ser humano, Sim, pô, a gente não usa, a gente usa 10% do nosso cérebro. Né? Então, se a gente usar um pouquinho mais disso, conseguir fazer alguma coisa para nos motivar, pô, a gente tem uma força tremenda. Cada um com de nós tem certeza. uma força absurda, só que a gente não usa essa força. Temos que resgatar um pouquinho mais essa vontade de vencer as dificuldades. Cada dificuldade que aparece, o cara desiste. Não dá, né? É verdade. Mas ó, a gente já vai entrar no Palmeiras, que o Palmeiras é uma história muito interessante da tua vida. Eu vi, É mas minha vamos fazer vida. outra pergunta. É, É minha vida. aqui ó. Deola, o que o goleiro mais precisa treinar? Pô, eu acho que você tem que treinar tudo. Na verdade, assim, eu vou ser bem sincero, assim, porque eu já tenho 36, vou para 37 esse mês, e é lógico que o futebol evolui. E hoje, Sim, e, hoje, e hoje existe uma evolução muito grande do futebol. O goleiro começou a jogar com os pés, usa muito o X para fazer defesa e tudo mais. sim, Mas eu não aprendi assim. Então, não é que eu tenho restrições, eu acho errado. Não é isso. claro. Em determinado momento, eu já fiz defesa em X, porque você está na proximidade, mas não é coisa que eu Sim, treino.
Não é algo que eu preciso treinar isso. Porque... Não, isso daí é algo que para mim vai acontecer durante o jogo. O meu treinamento tem que ser um pouco diferente, até por conta da minha idade, né? Então, assim, Com certeza. eu acho que você tem que saber qual é os seus pontos fracos, quais são o que você tem de maior dificuldade. Eu acho que Sim. aí serve uma ênfase, aí serve sim uma ênfase no, eu tô com um problema hoje em saída de gol, eu não tô me sentindo seguro. E assim, essa insegurança ela vai passando de semana em semana. Uma semana você Sim. tá inseguro de uma coisa, aí no jogo você vai fazer essa defesa e fala, pô, realmente agora eu tô bem. Com Só que aí vai certeza. aparecer uma outra Vai insegurança aparecer outras coisas que serão treinadas. eu acho que o treino de goleiro ele tem que ser bem completo. Porque se você ficar treinando, pô, eu preciso fazer pegada, só segura a bola, segura a bola, Sim. segura a bola, você vai esquecer talvez de dar um pulo, você vai esquecer de fazer outras coisas. Então, Sim. não pode se desligar de um todo. Você tem que estar Sim. preparado para todos os momentos. Durante o jogo, né, a gente até brinca. Durante o jogo, se você defender de barriga, se defender de costas, é defesa. É defesa, Tá claro. valendo. Valoriza. Mas Valoriza a defesa, claro. você tem que fazer todas as situações que possam acontecer durante o jogo. Porque se acontecer essa situação no jogo, você está preparado. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu trabalho assim, eu aprendi assim, né? Situação de jogo. Claro, técnico é importantíssimo. Eu uso a técnica em todos os treinos, todos. Só que É lógico quando que quando é mais novo, categoria de base, Sim, você precisa dar muita coordenação. Então você sim, tem que fazer repetições de movimentos para que o movimento saia perfeitinho, que você consiga sim. fazer, ou você tenha excelência no movimento. Então a categoria de base tem que se dar muita ênfase, né, em excelência de movimento. Agora, Isso que eu ia falar. o profissional, eu não tenho mais que fazer trabalho de coordenação durante a semana e tudo mais, porque a coordenação eu já tenho, né? Os movimentos Claro, eu já já tenho. está Então eu completo, tenho né? que fazer situação de jogo, eu tenho que fazer bastante chute, eu tenho que fazer uma mudança rápida de direção, eu tenho que fazer uma bola desviada, essas coisas que eu vou ter no jogo. Então, essas Claro. circunstâncias que eu vou ter no jogo. Então, quando você está na categoria de base, você faz um trabalho mais coordenativo, mais cadenciado e tal, mais voltado para ter mais resistência e tudo mais, né? Agora, no meu caso, não, é explosão pura. Meu treinamento Sim. é explosão para poder me dar condição de jogo. Quando eu trabalho no profissional, eu uso o treino técnico somente para aquecimento. Ali, 15, 20 minutos e vamos pro treino. Qual é a melhor dica para pegar pênalti? Anderson Maia. Rapaz, melhor dica me passa aí também, porque eu quero defender uns. Não, brincadeira. Cara, o pênalti eu acho que é um jogo de psicológico. Ele não é nem tanto de chute e a defesa. Eu acho que é um jogo psicológico ali. Então, se você conseguir talvez entrar na mente do jogador, não falando, mas assim, com movimentos, mostrando sua postura, ou às vezes crescendo um pouco no gol, né? O que você vem fazendo durante o jogo, se você fez uma defesa, se você não fez e tal, isso já te ajuda na hora de um pênalti, né? Sim. E assim, dependendo quem é o batedor, né? Que, né, você vê se ele tá mais tenso, se ele não tá. Normalmente um batedor que ele tá mais tenso, ele vai no canto ele vai no canto de proteção dele. Normalmente é o canto cruzando, né? Normalmente cruzando, né? Não é regra, mas Sim. Isso já acaba ajudando bastante, né? E hoje em dia tem também, né? Mas que Hoje nem em você dia, pega uma primeira divisão, isso daí esquece tudo que eu falei, porque os caras são frios, os caras são, né? Então ali é mas diferente. em contrapartida, na primeira divisão, nós temos a analista. A analista vai te dar Também. a batida, entendeu? Isso, Então, isso. Não, a tecnologia ajuda também um pouco. Depois que essa questão de analista, meu índice de defesas aumentaram absurdamente, assim, muito Imagino. por conta disso. Porque aí você começa a usar a probabilidade, né? Você começa a usar a probabilidade e você sabe onde tem mais chance de ser batido. Sim. Bom, vamos lá. Cara, hoje em dia no futebol é muito difícil, tá? Um jogador ter mais que 30 partidas num clube. Porque hoje em dia ele vai ficar no clube e vai embora. Não existe mais essa identificação com o clube. E, cara, tu fez 107 jogos, se eu não me engano, com a camisa do Palmeiras.
É algo assim, ó, sensacional. E numa Já tô com época onde tinha... 47 aqui no América. Pô, Tô com sensacional também. 47 no América. E numa época onde tinha o Marcos, acho que era o Marcos na tua época, né? Marcos. Então, é algo assim, ó, que eu queria que tu passasse um pouco para nós, todos esses teus 13 anos, resumindo, claro, resumidamente aí, de Palmeiras, o que que foi na tua vida o Palmeiras? Foram 16 anos de Palmeiras, né? Da 16 categoria de anos. base, da categoria de base até o último contrato foram 16 anos. Né? E eu cheguei em 2000, porém a minha estreia foi só em 2009 no profissional. Né? Então, Poxa, se eu pegar Palmeiras B e tudo mais, aí Palmeiras B já vai para quase 300 jogos já. É bastante jogo. que Palmeiras B, legal, cara. juniores e tal. Né? E antes de eu fazer meu primeiro jogo no profissional, eu já tinha ido para várias vezes no banco. Né? Então, assim, Uhum, eu devo ter, eu não sei, eu não tenho essa conta, mas assim, tranquilamente mais de 300 jogos pelo profissional, né? que Se for legal. contar banco, né? Se for contar Sim. banco e tal. Mas eu estreiei em 2009, né? Eu era terceiro goleiro e aí o Marcão tava machucado, quem tava jogando era o Bruno na época e aí ele viajou para Sucre, que iam jogar a Libertadores e eu participei da estreia, né? Ganhamos da Ponte Preta 3-2, né? Era para ser Uhum. o melhor em campo, mas aí o Lene foi e fez três gols, 2 gols, não lembro, e aí ele foi o melhor em Pô, campo, mas aham, eu fui muito bem nessa estreia, foi legal. E aí, isso que assim, legal. eu estreiei em fevereiro de 2009. Depois eu só Sim. fui jogar novamente em janeiro de 2010. Eu fiquei um ano sem jogar, né? Porque eu era terceiro goleiro, então não tinha oportunidade para jogar. Mas aí em 2010 era pro Bruno começar o campeonato estadual, aí eu comecei, já era o Muricy Santana, o treinador. Eu comecei o campeonato, fui fazendo os jogos, quando o Bruno voltou, já voltou pro meu banco, aí eu virei titular. Né? É lógico, Aham. o Marcão era o titular, e eu era o reserva, mas eu jogava muito mais que o Marcão. Então, 2010, 2011, eu joguei tipo 60% dos jogos e o Marcão jogou os outros 40%. Né? Show. Então, eu não era o titular, porque tinha o Marcão, óbvio, mas era eu que jogava a maior parte dos jogos. Então, 2010, Sim. 2011, eu joguei praticamente o ano inteiro, né? Onde que eu é, acho que no início de 2011 eu completei 100 jogos, uma coisa assim. No início de 2011 eu completei 50 jogos, aí depois joguei mais 2011, aí de 107 jogos. Que show, cara. Que show, que show, que show. E tu chegou a ser campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, né? Campeão da Copa do Brasil 2012. 2012. Aí tu foi pro Vitória. Aí Tá. E aí tu. aconteceu. No Palmeiras eu tive em 2012 aconteceu tendo um probleminha, acabei acontecendo alguns erros e tal, eu Aham. acabei perdendo minha posição. Eu Sim. acabei perdendo minha posição e aí logo que eu perdi minha posição, aí teve o Eu contato vi, com o Vitória. eu vi isso. Foi o momento que o Marcos tinha saído, tinha se aposentado, né? Tinha se aposentado E isso. aí a Eu torcida não passei. tava a torcida não tava com aquela paciência, queria um resultado rápido. E aí É, acabou tu sendo a é, é, vítima da vez. o Palmeiras esse ano, esses anos aí, tanto 2010, 2011, 2012, foram muito conturbados no Palmeiras, né? Pouco dinheiro para contratar e aí a gestão também não era das melhores e tudo mais. Sim. 2010 a gente quase caiu, né? Se livrou nas últimas rodadas do campeonato. Eu graças a Deus, assim, eu indo muito bem, ajudando muito em conquistar pontos, né? 2011 a mesma coisa, a gente passou bom tempo do campeonato lá embaixo da tabela. E 2012 começou com o Marcão parando, né? O Marcão parou Sim. e aí na hora que o Marcão parou, parecia que todo gol era culpa minha, né? Sim. Antes, o que não era antes, mais ou menos o que o Denis, guardado as devidas proporções, óbvio, mas Que o assim, o Denis Denis aconteceu no São passou Paulo. isso Eu ia no São falar isso Paulo. agora. Eu ia falar isso agora. Então, assim, e aí eu brinco, não, a verdade, né? Que a mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Né? Sim. Então, de tantas vezes colocado a culpa em mim, eu comecei a acreditar que eu estava mal. E aí eu Sim. comecei a errar.
né? E foi onde eu perdi minha posição e tal, mas logo em seguida eu fui pro Vitória, né? Sim, E aí logo que a gente foi campeão do estadual. da Copa do Brasil, né? E aí eu fui pro Vitória e nesse ano de 2012, pra você ter uma ideia, o Palmeiras caiu, né? Foi o ano que o Palmeiras caiu. Sim. É. E aí eu tava no Vitória, a gente teve o acesso para a primeira divisão. E campeão do estadual, que fazia muito tempo que não ganhava também. O estadual foi 2013. O estadual 2013 fazia acho que 5 anos que não ganhava, 4 anos, uma coisa assim, que não ganhava o título. E aí a gente acabou conquistando aí com algumas Coisa goleadas e tudo mais. Já vou chegar no já vou chegar no Vitória, que eu tenho eu sei que é um divisor na tua carreira. E tem uma pergunta boa. Aqui, ó, Bruno Camacho. Deola monstro, dentro e fora de campo. Aprendi muito com você. Deus abençoe, irmão. Sempre na torcida. Amém. Esse é meu parceirão, zagueirão aí. A gente jogou junto no Juventus. Tinha um torcedor agora do Palmeiras, da Mancha Verde, mandou um abraço. Torcedor do Vitória também. Volta pro meu leão. Então, isso é legal. Eu acho que essa é a minha maior motivação. Esse é o legal. Satisfação é saber que por onde eu passei, é lógico, erros acontecem. Você, com certeza, todo mundo erra. Mas em todo o tempo, você tenta fazer com excelência as coisas, né? Claro. Então, eu acho que você receber esses comentários, esses elogios, acho que é a satisfação de saber que realmente você deixou seu legado naquele lugar. E o goleiro, ele é o último a tentar evitar o gol. Exato. O gol não é ali, entendeu? Exato. O gol começa lá na frente, é uma sucessão de erros. Então, cara, eu acho muito injusto quando ganha todo mundo e perde o goleiro, sabe? Eu fico pé da vida quando isso acontece. Mas vamos lá. Mas tá mudando, tá melhorando, os pouquinhos estão melhorando. No Vitória, tá? Eu vi que tu ganhou o título e tal, titular o ano inteiro. E no outro ano, teve uma lesão. Tá? Tu ficou 8 meses parado, uma lesão no punho. Cara, eu queria saber qual a parte aqui, psicológica. Tem um parafuso. Eu queria saber a parte psicológica para um goleiro que machuca o punho ficar 8 meses fora, cara. O que passa na tua cabeça? Isso para falar para o pessoal mais jovem, né? Porque, pô, cara, tu trabalha com a mão. Então, fica um receio. Tu estava num momento bom da tua carreira e, pum, para 8 meses. Queria que tu... Eu sei que é um assunto ruim, mas eu queria que tu abordasse um pouco para nós. Não, tranquilo. Eu acho que nós vivemos de alegria e de tristeza, né? E eu acho que se eu puder amenizar também a tristeza das pessoas que talvez vão passar por algum tipo de lesão, acho que vale a pena. Eu me machuquei. A gente tinha ganhado o primeiro jogo da final, né, contra o Bahia. A gente ganhou de 7-3 o primeiro jogo da final. Eu era o capitão do time. E aí o jogo de volta ia ser no Barradão, que era o jogo do título já, né? Porque 7-3... Barraquistão, que se diz, né? E aí no Rachão, no sábado, o jogo ia ser no domingo, no sábado eu tava no gol, no Rachão, e tomei um chute e o chute quebrou meu punho. Não acredito que foi no Rachão, meu. Então eu fiquei... Rachão, pra mim, o Rachão é um treino normal, sabe? Eu levo claro. com seriedade. Eu não gosto desse termo de brincadeiras e tudo mais, Sim, sabe? E nem jogar na linha. Quem me conhece... Não, eu vou na linha, mas fico pé da vida se eu vejo que alguém tá com sacanagem. Né? Algo que eu não sei estar dentro de campo e brincar, sabe? Não é meu feitio, eu fico bravo muito. É trabalho, né? Querendo ou não é trabalho. Então nesse rachão, eu fiz a defesa, a bola não entrou, consegui defender. isso, pelo menos isso. Mas aí quebrou meu punho, a gente não sabia o que era, eu ainda concentrei. Mas no dia seguinte eu fui pro hospital e aí no raio-x já constatou que era o escafoide. Né, que é um lugar bem delicado do corpo. O Marcão fez essa cirurgia, o Diego Cavalieri fez a cirurgia. Graças a Deus os dois voltaram, então isso já me confortava, mas eu sabia que era delicado. Fica uma imagem bem marcante quando eu entro no estádio, né? Eu já tinha anunciado que eu não ia jogar, mas eu voltei pro estádio, coloquei uma roupa uma camiseta e um shorts e fui pro campo para ajudar a aquecer os goleiros também, né? Para ajudar a estar lá junto e tal. Na hora que eu entrei, o Barradão tava lotado, gritando meu nome,
me dando apoio, cara. Show. Pô, Eu gosto. Isso Eu aí tá gosto. marcado na minha mente até hoje, assim, É, pelo que eu fiz, né? O que eles fizeram, na verdade, né? sim. Eu gosto do E, torcida do Vitória. Tenho um monte de amigo não, é lá. fera, é fera. E aí o problema é esse, né? Pô, 8 meses parado, uma cirurgia que eu tinha que ficar com o braço imóvel por um mês. Putz. Tinha que ficar parado porque era de extremo risco, sabe? Se o local podia necrosar, né? Que é não ter a circulação, então eu poderia ter que fazer uma artrodese, igual realmente o que o Marcão fez. Mas a gente foi bem devagarzinho, Sim, tive que fazer terapia ocupacional, né? Nem fisioterapia. sim. Né? Eu Pra pegava a pontinho de mente. um lado, levava Ah, não, pontinho do tá. outro e tal, que é um negócio bem educativo para Sim. poder voltar. Só que aí, nesse meio tempo, quem era meu reserva era o Wilson, que é do goleiro do Curitiba. No O Curitiba, sim. o Wilson era meu reserva e ele assumiu a posição e levou o time aquele ano, 2013. A gente ficou em quinto lugar no campeonato, no Campeonato Brasileiro. Ficou Sim, em quinto lugar, então a gente tinha um time muito bom, né? Eu poderia estar fazendo parte disso. sim. Mas a Mas fez, né? recuperação, a recuperação, essas recuperações demoradas, você tem que ter uma mente muito forte, assim, porque é ruim você chegar no estádio, você vê todo mundo se trocando para ir para o campo e você chegando e tendo que ir para o departamento médico, sabe? Sim. É Ainda mais um um jogo trabalho importante, mental. né? Então, e outra, você vai fazer todo dia o mesmo. Você fica uma semana inteira fazendo os mesmos exercícios todo Sim. dia e assim, na sua cabeça não tem avanço, não tem melhora, não tem recuperação. Cara, é difícil, assim. Então, você tem que ter tudo que eu vou falar é relacionado à mente, né? Porque eu Claro. acho que a mente é 70% do nosso rendimento vem da mente, né? Então, eu acho que você tem que estar bem preparado, os amigos do lado também te ajudando. Acho que E eu, isso, eu isso acredito que me deu força. eu acredito que no teu caso, tu trocou os ares, né? Tu saiu do Palmeiras, foi pro Vitória, tu, como tu mesmo disseste, que tu começou a acreditar na própria mentira que te falavam. Ah, e aí tu começa a recuperar a tua confiança no Vitória, e é campeão, atuações boas, e aí acontece isso. Esse é o pior, né? Querendo ou não, né, para minha carreira, ela deu um retrocesso ali, porque eu era titular, eu era capitão, eu estava, né, indo para uma sequência bem legal, né, de Sim, trabalho no Vitória, um reconhecimento e tudo mais, né, e aí eu fico parado e aí 8 meses para um clube, né, tendo que pagar salário, foi um custo alto para o clube, né, então sim, ali praticamente encerrou meu vínculo com o Vitória, né? Eu voltei por empréstimo, porque eu estava emprestado para o Vitória, né? Então sim. eu volto de empréstimo no final do ano, né? Que eu já recuperado, né? Mas sem atuar mais, eu volto de empréstimo pro Palmeiras. Tá. Aqui, ó. William Jorge, manda um abraço pro Deola. Fala que ele foi um dos melhores goleiros que honraram a camisa do Vitória. Pô, E legal. aí ele bota aqui, ó, Valeu. 5-1 e 7-3. Esse foi os placares lá do... Grande abraço. Grande abraço, Deola. Felipe, coordenador técnico da Fechando o Gol. Opa! Felipe, grande abraço. É um dos projetos meu e conhecer a Fechando o Gol. É uma Pô, academia que a gente se... É referência, né? Referência no Brasil inteiro. Eu gosto muito de treinar lá o Fernando, o Não, Guga. e eu Então, gosto deles porque sempre quando eu estou em São Paulo eu recorro a eles, né? Eu recorro eu a eles acompanho aí, muito eles. aquela Quero ajuda muito conhecer. ia fechando o gol sempre de braços abertos aí para ajudar nós profissionais que precisamos Sim, treinar, né? Então eles estão sempre de braços abertos lá. Felipe sim, é uma pessoa que eu não conhecia, né? Fui conhecer lá, mas depois fui ver a trajetória também, já jogou e tudo mais. Então, sim, é uma pessoa fantástica, eu gosto muito dele. sim. Aqui, ó, Marquinho Pedrosa. É um dos melhores. Esse é um dos melhores como verdadeiro profissional que trabalhou comigo. Diferenciado como atleta e como cidadão. O Show. Marquinhos é lá de Fortaleza. Marquinhos lá de Fortaleza. O ano que eu dei uma pausa aí na minha carreira, ele foi importante aí para mim também. Boa. Aqui, ó, mais um. Deola, sou torcedor do Vitória. Sempre fui ao Barradão te ver jogar. Tive amor e ir pro gol. Coisa boa, cara. Show, show. Aqui, ó. Legal. Hoje estou na porta do profissional, graças à sua inspiração também. Pô, Jailson 01.
Que fenômeno isso. Esperamos poder ver você logo, logo aí. Um abraço da João Pessoa da Paraíba. Deixa eu ver. Abraço, Deola Marinho, Rádio do Palmeiras. Marinho é um cara que me acompanha. Eu conheço ele desde 2003, que acompanha. A gente tinha a rádio lá do Palmeiras, onde ele dava uma boa ajuda. Aí o pessoal da Rádio Palmeiras dava uma boa ajuda para a categoria de base. Né? Então, eles também são o tempo todo aí presentes. Isso aí. Muito obrigado, viu, Felipe? Com certeza irei. Valdeir, grande goleiro do Fluminense de Feira. Feira de Santana, né, na Bahia? Fluminense de Feira. Agora vamos entrar num outro clube que estava pesquisando e tal. Cara, Clássico Rei. Acho que é o Clássico Rei, se eu não estou enganado. Eu já fui nesse clássico. Só perde pro Grenal. Porque o Grenal é forte. Fenomenal, uma rivalidade tremenda. Conta um pouquinho desse jogo para nós aí, que foi um jogo eletrizante. Eu tenho amigos, eu já morei em Fortaleza, eu tenho amigos lá e, cara, foi algo assim, ó, fantástico. Inclusive, o jogador que fez o gol do Ceará, eu não sabia que era tu goleiro, confesso. Ele é daqui do Rio Grande do Sul, né, o Ricardinho. E eu tenho até uma amizade com ele, eu dei os parabéns para ele no dia, mas o título ficou com Fortaleza, né? Conta um pouquinho como foi esse jogo. Cara, naquele ano, a gente caiu na mesma chave na Lampions League, na Liga, na Copa dos Campeões, na Copa do Nordeste, a gente acabou caindo na mesma chave. Né? Então, a gente fez 6 jogos, se eu não me engano, em questão assim, de 2 meses, a gente fez 6 clássicos. Sim. Né? E todos lotados, todos de casa. Né? Então, a gente já se conhecia muito e tal. Nessa final, em particular, a gente já tinha jogado já a primeira, né? E a gente tinha a gente conseguiu reverter a vantagem ficou com nós pro segundo jogo. E o jogo tava rolando, tava comendo o jogo, né? Primeiro tempo, defesa de um lado, defesa do outro, chute de um lado e aquele caldeirão, acho que tinha 60 e poucas mil pessoas lá dentro. O Ricardinho a gente tinha do nosso lado tinha o Pio, né? O Pio é um batedor de, sei lá, ele tem a coxa dele é desse tamanho aqui, mas ele tem uma patada no chute, a bola vai virando para tudo quanto é lado, já fez uns gols em mim. E o Ricardinho também, o Ricardinho já tinha feito um gol em mim na Ponte Preta. Ele bateu uma falta, eu estava no Palmeiras e a bola desviou e foi uma falha minha na Ponte Preta e eu já sabia da qualidade dele, né? Sim. E aí, no momento, ele pegou a bola sozinho na intermediária. Na intermediária, não, na frente já, um pouquinho, sei lá, uns 5 metros da entrada da área e soltou uma tamancada. E a bola balançou na minha frente. Então, na hora que eu fui na curva, eu não consegui voltar e acabei tomando gol. Eu não vi o gol. Mas até então, esse gol aí ainda nos dava o título. O problema é que quando a gente tomou o gol, nosso time deu uma apagada pela forma que foi. Depois disso, eu fiz mais umas 2 defesas difíceis. Depois desse gol, ainda fiz umas 2 defesas, uma falta dele de novo. Ele bateu uma outra falta absurda, e aí eu consegui defender. E depois teve uma outra cabeçada. E aí, no finalzinho, aos 43, 44 mais ou menos, eles uma bola cruzada e eu não lembro quem foi, fez um gol de cabeça. E aí a gente tava perdendo o título. E aí, saiu comemorando, saindo fazendo festa, saindo fazendo um monte de coisa. Eu lembro. E aí na hora que a gente deu a saída de bola, toque para um lado, toca pro outro e aí gol. Gol do Cassiano. Gol do Cassiano. E aí logo em seguida, como eles tinham provocado muito, aí teve a torcida. Sim, aí deu uma pancadaria, né? A torcida do Fortaleza invadiu o estádio, invadiu o campo, aí depois o Ceará invadiu do outro lado. Cara, e eu tava no meio disso tudo, né? Porque o gol que eu tava era do lado da torcida do Ceará. Na hora que acabou, eu vi o pessoal do Fluminense, do Fluminense, desculpa, do Fortaleza entrando. E aí os caras vinham, pegaram minha camisa, começaram a tirar e tal. Só que quando começaram a tirar, eu vi que o pessoal começou a olhar para lá. Quando eu olhei para trás, cara, eu tava na grande área. Quando eu olhei para trás, os caras já estavam entrando no campo. Cara, eu comecei a desviar, eu soltando aqui as braças, porque eu tava todo mundo agarrado, saí correndo pro vestiário.
saí correndo pro vestiário e aí só depois vendo as notícias do pau fechando lá e a briga toda. Nossa. Mas o título é título. O título é É, não. título. A Coisa gente linda. comemora porque a importância é ao longo da trajetória toda. Então não é um gol que apagou Sim. todo aquele feito, né? Então a comemoração ela dura. Falando no título, A foto do título vai estar lá até hoje. coisa linda. Falando no título, meu grande parceiro Guto, treinador de goleiro do Aí, ó. Fortaleza. O Guto é meu Gente, treinador lá, pô. gente boníssima. Falou aqui, ó, grande Deola, fomos campeões Quase não cearenses chuta. juntos. Quase não tem força nessa. Gente boníssima. Gutão me ajudou muito lá, porque foi um momento. Aconteceram algumas coisas chatas e tal, depois disso, que eu fiquei muito abalado, porque já tinha acontecido no Palmeiras, aí depois voltou a acontecer né? E aí você começa. Foi um momento que eu comecei a ter um princípio de depressão e tudo Sim. mais. Então, o Guto me ajudou muito naquela hora, ele ouviu Que bom. muito, porque Sim. nessa hora a gente fala algumas groselhas que. Claro. Né, nós, entre goleiros, a gente fala Com muita certeza, coisa, né? a resenha ali é onde a gente desabafa, né? Então o Guto ajudou aí, segurou muita onda aí, minha. Que bom, grande profissional. Em momento que ele mesmo sabia que eu estava voando nos treinamentos, mas já tinham decretado que eu não jogaria mais, então eu tinha que entender também. Sim. Carlos Nobre, manda um alô pro Acre. O Acre. É isso, hein? A live do Sul chegou lá, não. Boa. Todos os né? O Acre, eu escuto falar muito bem, assim, do Acre, meu. O futebol tá melhorando muito, o pessoal tá desenvolvendo. Pô, eu tô vendo o Amazonas com 2 times fantásticos. Sim. É legal ver isso, é legal ver que o futebol tá todo mundo desenvolvendo forte aí o futebol. A CBF ela fez um campeonato respeitado, vamos dizer assim, que é a Série D. Dura um então, pouco mais, né? Isso dá a possibilidade do clube se estruturar, buscar patrocínio. Então, eu moro em Porto Alegre, né? Aqui a gente tem o São José, não sei se tu conhece. Sim, conheço. Então, é um clube pequeno, um clube de bairro em Porto Alegre. Hoje eles estão na Série C. Eles não subiram por um gol que eles tomaram aos 42 do segundo tempo contra o... acho que o Sampaio Corrêa, se eu não me engano. Lá no estádio deles, lá que tava lotado e tal. Eu acho, não sei se é o Sampaio Corrêa. Sintético, né? Sintético é difícil de jogar. Sintético, isso. A próxima pergunta é sobre sintético para ti. E eles não subiram, mas foi por muito pouco. Então eu te digo, imagina, o São José, um clube de bairro de Porto Alegre que veio da Série D, quase na B. Então, cara, o futebol é incrível, é mágico. Quem tá aqui no São José é o Diguinho, que era do Fluminense. Eu assisti um jogo da Copa do Brasil aí, assisti um jogo do São José. Ah, sim, Aqui, ó, Ricardo Belo. Deola monstro, sou fã. Cortei muito teu cabelo. Respeita ele aí, ele corta tudo os cobras do Palmeiras aí. Vamos lá que o nosso tempo tá indo. Cara, eu vi também que tu jogou, tá? No Taboão da Serra, um time lá de São Paulo. E lá o gramado era sintético. Então eu te pergunto, qual a tua opinião sobre os treinos no gramado sintético e jogar no gramado sintético? É uma diferença astronômica para quem é acostumado com grama. Eu não sei como é a arena, né, o do Atlético, nem como é o Allianz. Não conheço. Falo que é muito próximo da realidade. Não sei, não posso opinar sobre isso, né? O Taboão ele já tem um gramado sintético já antigo, né? Mas ainda assim, eu confesso, eu tinha muito preconceito com o sintético. Eu achava que era o final do futebol, era o sintético, ia acabar porque ia perder qualidade e um monte de coisa. Porque eu tô acostumado a jogar nos campinhos sintéticos de futsal aí, né? Claro. Que são sintéticos, é carpete, na verdade. Sim. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu até me surpreendi, né? Assim, tem trabalho que não dá para fazer, não são todos os tipos de trabalho, é lógico, machuca demais. Sim. Né? Quando você faz um trabalho de salto muito longo, machuca. Então, você tem que se adaptar aos treinamentos. Né?
É lógico que o menino mais novo não sente. Coloca ele para voar e tá tudo certo, né? Mas assim, é uma arma muito grande que a gente tinha. Porque a diferença é muito grande. Quando você treina no campo de normal, quando você vai jogar no sintético, você leva aí uns 15 minutos praticamente para você entrar Sim, no ritmo do jogo, que é um ritmo, a bola quica um pouco mais alto, ela não para. Então, às vezes, no gramado você tá vendo ela sair para fora e ela para. No sintético ela já não para. Então, assim, tem alguns macetes que você acaba se sobressaindo, né, nesse sim, sentido. Mas, assim, são 15, 20 minutos, depois no segundo tempo iguala tudo. Iguala sim. tudo, porque aí a nossa mente já está adaptada. E eu sentia muita dificuldade, porque eu treinava no sintético direto, e aí eu comecei a sentir dificuldade para jogar no campo. Pô, tem uma vez que eu pisei num buraco do campo, dei uma tropeçada, quase tomei um gol por Sim, causa disso, né? Porque você tá acostumado a sintético, é tudo lisinho, a bola não quica no buraco, a bola não faz nada de diferente, né? sim, E aí quando eu fui pra grama eu senti diferença. Mas também é aquele negócio, são 15 minutos, depois você tá adaptado novamente, né? claro. Eu tenho muito goleiro que treina ali comigo na academia, né? E na academia é grama sintética. E eles Uhum. reclamam às vezes de cair. Aí eu É, falo, cara, tu vai pegar campos que tu vai jogar no areião, é. entendeu? Um areião ruim. Valoriza, treina, cai, aprende a cair. Tu não Não, pode reclamar, tu não pode. então, É tudo a faz famosa parte. muleta. Você, Tu não- você não pode cortar etapas. Então, assim, eu já fiz tudo isso. Eu já treinei em terrão, eu já treinei em campo ruim, eu já treinei em campo bom, eu já treinei em campo buraco. Hoje eu tenho 37, então eu posso me dar o luxo, às vezes, de reclamar um pouco. Sim, Mas claro, quando a pessoa está começando, cara, tem que cair em todo lugar, com tem que certeza. ter prazer. Tem que ter prazer. Se você começa a reclamar muito da situação que você está tendo, se a bola está murcha, ou se a bola está ruim, se não sei o quê, você está começando a perder o prazer de ser goleiro. Então, Sim, é melhor parar, entendeu? com certeza. Desculpa realmente a sinceridade, mas assim, a gente tem que se superar a cada momento. Com certeza. Com certeza. Agora, fizeram essa pergunta antes ali, e eu esperei um pouquinho, porque eu tinha feito essa pergunta para ti. E aí, então, complementando a pergunta, acho que foi do Mikael. Como tu veio do Atlético Sorocaba, né? Isso. Pro Palmeiras, a pergunta é a seguinte: qual o recado que você manda para um goleiro que está começando em um clube pequeno e almeja chegar num clube grande? Cara, assim, eu quando eu foi em 99, eu tava no juvenil, era infantil ainda. Não, era juvenil, primeiro ano de juvenil que eu tava no Atlético. E aí a gente foi fazer um jogo contra o Palmeiras num campeonato, no campeonato estadual, né, do juvenil. E eu fui muito bem nesse jogo. A gente ganhou de 1-0 do Palmeiras lá no CT do Palmeiras e eu fiz mais de 20 defesas tranquilamente, né? Então eu fui 32. muito bem. 32 aí. Eu, Fui. eu vi uma Cara, é entrevista. absurdo, assim. É uma coisa que eu sabia desse número 32, mas eu nem falo porque eu não acredito que eu fiz tudo isso. Pra você ter uma ideia. Mas, assim, foi um absurdo que eu fiz naquele jogo, né? Mais uma vez, a mão do Papai do Céu tava em cima de mim, porque eu fiz defesas que eu falo, meu, não é possível que eu fiz isso. Mas, assim, o que eu posso falar para as pessoas, e o que eu sempre falo, é que você tem que estar sempre preparado. Não importa se você vai jogar contra um grande ou contra um pequeno. Alguém vai estar vendo. Alguém vai estar vendo. Às vezes você vai Com jogar um jogo certeza. contra um grande e aí você tá tão pilhado achando, pô, esse é o jogo da minha vida, esse é o jogo que eu tenho que fazer, é o Sim, jogo que mais vai fazer cagada. sim, É o jogo que você mais vai. É o pior, você vai fazer o pior jogo. Quando você sim, deposita essa esperança toda em um determinado jogo, cara, sim. não, você não vai, você vai se frustrar nesse momento. Eu digo que a Então, se você concentração. Exato, porque quando você fala, pô, esse é o jogo da minha vida, você vai mandar informação pro seu cérebro e falar, pô, se você não tiver preparado, você vai me Sim, ferrar. E aí vai ter um choque de conflitos aí, vai ter um choque sim. e as coisas não vão fluir. Você vai querer fazer coisa que você não está preparado ou que você não sabe fazer, Querer inventar. e aí a chance, quer inventar, e a chance de dar errado é muito grande. Então eu acho que nessa questão. Então, todos os jogos são importantes. Não importa, vou jogar contra um time que a gente já ganhou de 7-0 no último jogo. Cara,
você vai ter que jogar da sua E, vida de novo. Porque e talvez nesse jogo vai ter alguém assistindo e aí o cara, pô, cara, gostei com do certeza. comportamento dessa pessoa. E às vezes ele foi ver lá o camisa 10. Mas aí você fez uma defesa e ele tá levando o camisa 1 embora pro clube grande. Às vezes, tu é analisado até num treino de não relacionado. Ah, como é que ele treinou? Como é que ele Cara, tá? Dá para é uma coisa que indicar? Não dá para indicar? eu falei do Rachão, mas é uma coisa assim, pô, o cara titular, beleza, ele tem o direito de descontrair porque o jogo realmente é Tenso. desgastante e tudo mais. O reserva, ele treina, ele faz o coletivo, ele faz outros treinamentos, ele tá participando, então às vezes ele dá uma descontração. Mas o cara que não é relacionado, cara, o Rachão para ele é jogo. Por quê? Sim, Ele não faz treino com a equipe, ele não faz coletivo, né? Malemar faz coletivo. A única oportunidade que ele tem de demonstrar para o treinador que ele tem potencial é no rachão. Aí no sim. rachão ele vai brincar? Cara, o treinador não vai levar ele a sério nunca. Nunca, claro, com certeza. Aqui, ó, Sam Rodrigues. Ah, boa pergunta. Fala sobre a experiência de jogar no Nordeste. Muita gente tem preconceito com clubes nordestinos? Cara, eu não sei se é preconceito, não. Eu não acho que não vejo preconceito com o clube nordestino, não. Até porque a fama do clube nordestino realmente é isso, né? De ter muita torcida, da torcida ser Sim. fanática ao extremo. Pô, a torcida vai assistir treino em Uhum. grande número, sabe? São pessoas realmente. O nordestino ele é muito apaixonado. Eu moro em Salvador, né? Eu moro em Salvador. Show. Hoje eu tô aqui em Salvador. Uhum. Assim, meu, os cara estão ficando doentes aqui, porque não pode mais falar de Bavi aqui, porque tá tudo parado. Né? Sim. Esses dias os caras estavam colocando hino aqui para tocar, porque os caras estão desesperados já que não tá tendo mais nada. Aham. Ninguém tá Bah, falando mais de todo futebol. mundo, né? Então, o Nordeste ele ganhou muita notoriedade aí com essa Copa do Nordeste, que ficou muito forte. Né? Uhum. E agora também começou a profissionalizar. Eu acho que antigamente o Clube do Nordeste era muito amadorzão, Sim, muita gente opinando. sim. Assim, torcida é importante, mas a torcida, quando ela opina na gestão do clube, começa a dar muito problema, começa a dar Claro, erro. com Então, certeza. então os clubes começaram a colocar gente profissional na gestão e tudo mais. Então, Sim. eu acho que isso está fazendo com que o Começou a Nordeste evoluir. inteiro cresça. Sim, Tirando um pouco Pernambuco que está um pouquinho a desejar ali, os clubes estão capengando ainda um pouquinho, mas eu torço sim, ainda na recuperação aí do Santa Cruz e do Náutico também, né? Que são sim. dois grandes que estão lá Dois embaixo. grandes, né? É, o Santa Cruz esteve lá embaixo também, tá? Está É. subindo. A gente está começando a ir pro meio e pro fim já. 7 minutos para acabar a live. E, pô, tu conhece Passa o rápido. Vladimir, cara? Que legal, meu. O Vladimir trabalhou comigo aqui num clube. Vladimir, a gente jogou na Gente América, né? boníssima, aham. Gente Joelho boa. desse tamanho, o joelho dele. Aham. Gente boa. Cariocão da gema, marrento. É. Parceirão, Então, parceirão. eu vou te fazer a última pergunta, tá? Na verdade, essa é uma pergunta mais pessoal, que eu achei muito interessante numa das entrevistas que eu vi tu aí. Como que é gostar de um rock pesado e um sertanejo raiz? Que diferença, hein? Cara, eu vou falar que mudou um pouquinho agora, viu? Ah, então a entrevista que eu vi era antiga. Não, na verdade eu sempre fui roqueiro e gostava dos sons pesados mesmo, Metallica, Iron Maiden, AC/DC, tudo de forte, né? Mas eu sou do interior do Paraná, né? E do interior do Paraná é moda de viola o tempo todo, né? Então, quando a viola começa a chorar, eu choro junto. Show, legal. Mas dessas, né, lá que eu tava, quando eu tava lá em Fortaleza, que começou a me dar esse princípio de depressão e tudo mais, Uhum, foi a maior transformação da minha vida. Foi onde eu realmente conheci a Deus, me encontrei e uhum. aceitei, né, a seguir os caminhos dele, né? E hoje eu sou cristão com muito orgulho. E Legal. então Amém. eu abandonei essa questão do rock, aí eu acabei Hum, abandonando. Assim, eu acho que. interessante. Assim, Sim, não foi nenhum. E eu era fã mesmo, eu já sim. fui assistir show do Iron Maiden e tudo mais, mas foi algo muito natural, assim, perdeu o encanto.
Sim. perdeu o encanto. Então, assim, Tudo é fase, continuo né? gostando Tudo é muito de fase. rock, adoro o som de bateria Sim. pesada e tal, eu adoro, mas eu deixei de curtir essas bandas. Continuo curtindo Claro. rock e gospel, hoje eu mudei as bandas, né? Mudei, escuto hoje Oficina Mudou o G3 interesse, e claro. tal. Mas eu deixei um pouquinho de lado os meus gostos antigos. Mas, assim, o rock, o som da guitarra, o solo de guitarra, a batida da bateria, acho que são coisas que Show. eu gosto. Era algo que eu sempre tive vontade, né? Aprender a tocar alguma coisa, mas Que não tenho legal. esse dom aí. Show. Não tenho esse dom para tocar, não. Show. Queria mandar um abraço pro José Galdino, é um grande amigo meu que eu fiz lá no Ceará. Ele mora em Barbalha, lá perto de Barbalha. Auicasa. É. E gente boníssima. Já fui jogar lá algumas vezes. Em Barbalha não, É. né? Fui jogar em Juazeiro. Ah, sim. Pablo Reis, manda um abraço para Trindade de Goiás. Teu Pessoal amigo de aí. Trindade, um abração Pô, aí. Valeu, Pablo. conseguimos quase todo o Brasil, hein? Fortaleza, Acre, Paraíba. Muito legal. São Paulo, Paraná, Salvador. Pô, legal, gostei. Goiás. Muito bom. Cara, eu tenho só te agradecer, tá? Estamos chegando ao fim, uma hora já de bate-papo que passou voando, voando. Poxa, Muito obrigado. Um goleiro que ainda está em alto nível, né? Em alto rendimento, jogando. Desejo sucesso aí nesse resto de ano, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Obrigado por disponibilizar uma hora do teu tempo aí, que eu sei que deve ser muito concorrido, deve ter muitas lives para fazer, muito convite, muito tudo, né? Porque todo mundo quer um bom papo como foi o de hoje para expor nas suas redes sociais, porque é uma coisa assim, novo, tá? O Instagram tá aí para isso. E então te agradeço muito em nome da academia, muito obrigado pela essa resenha, foi um papo muito bom, tá? E a palavra está contigo. E pelo nosso lado, muito obrigado. Não, eu que agradeço o pessoal todo que participou aí também. Cara, eu muito feliz de ouvir todos esses comentários. Isso é satisfatório, assim. Eu tô já da metade para o fim da minha carreira, quase no fim da minha carreira. Tenho mais talvez 1, 2, 3, 4 anos, não sei quanto tempo ainda tenho. E acho que esses comentários são que me motivam, sabe? Com certeza. É saber que o meu rendimento ainda é satisfatório com o que o pessoal deseja de mim, né? Então acho que enquanto eu tiver ajudando ao futebol, é lógico que eu vou continuar dentro de campo, né? Então, e é legal poder passar um pouquinho do que eu já vivi para que Claro. pessoas que também queiram buscar o seu lugar ao sol aí possam eu posso ter ajudado aí um pouquinho com as minhas palavras. É lógico que né, não é uma palavra que vai te ajudar a subir ou não, mas Claro. Mas ajuda. pode ficar um pouquinho dentro Com da cabeça certeza. e ajudar lá na frente. Então, Com muito certeza. obrigado aí pela oportunidade. Prazerzão te conhecer também. Prazerzão te conhecer ainda. Espero te conhecer ao vivo um dia. Com certeza. Tá? Muito obrigado e uma boa noite. Valeu, meu querido. Até mais. Boa noite. Deus Valeu. abençoe a todos. Valeu. Boa noite.